um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus. Vocês estão felizes? Alegres? Então cumprimente o irmão que está ao seu lado, declare sobre a vida dele. Nós, desde o início do culto, nós temos ouvido falar sobre profetizar. Então profetize sobre a vida dele, diga que ele vai ter uma noite abençoada, uma noite que ele vai sair daqui restaurado, restituído, que ele vai sair daqui não da mesma forma que ele chegou. Declare sobre a vida dele, declare com fé, fale com fé e com convicção. E quando ele falou com você, declarou na sua vida, você creu, queridos? Como o pastor falou desde o início do culto, nós precisamos crer. Vocês podem se assentar. E por que nós precisamos crer, né? Crer para que essa palavra, crer na palavra da fé, para que o sobrenatural aconteça. Nós precisamos crer com o nosso coração. E a Bíblia diz a respeito daqueles que creem. A Bíblia ela é bem clara, lá em João 14:12. Sabe o que ela diz a respeito daqueles que creem? Ela diz o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores. Lá em Marcos 16, 17, 18, ele diz o seguinte: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, serão imunes a bebidas mortíferas, e nenhum mal lhes fará se beber. Ao impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quantos são da fé aqui? Quantos creem na palavra do Senhor? Amém, queridos? Então Deus está dizendo que nós podemos. Nessas duas citações, Deus está falando assim: aquele que fica na igreja dia e noite, é esse que vai fazer com que os sinais os acompanhem? Não, ele está dizendo que aqueles que creem no meu nome, aqueles que creem no meu nome. Então ele chama atenção, ele enfatiza a palavra crer, porque aqueles que creem farão obras ainda maiores, as quais Jesus fez. E nós precisamos crer, mas para que nós possamos crer, a gente precisa conhecer, não é? Como que eu creio em algo, como que eu acredito em alguma coisa que eu não conheço? Não tem como. Eu preciso conhecer. E como que eu conheço mais do Senhor? Como que eu posso conhecer mais de Deus? Meditando na palavra dele e orando. Este culto de oração é muito importante, porque a partir do momento que nós estamos orando, nós estamos conhecendo mais de Deus. Nós estamos meditando na palavra, nós estamos falando com ele. E essa é a única forma que nós temos de comunicar com ele. É através da oração. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu conheço de Deus. Não é assim que acontece? E a palavra diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Se eu mudar este versículo e falar assim: o meu povo, ele vive, ele progride, ele prospera, porque ele tem o conhecimento. Não é assim? Se eu mudar o versículo, quer dizer que quando o conhecimento chega, luz chega, a verdade chega, restauração chega, alguma coisa acontece. A palavra do Senhor chegando às nossas vidas, quando ela fica bem clara, quando a verdade chega, algo tem que acontecer. As coisas não ficam iguais como elas eram. E luz chegando às nossas vidas, algo tem que acontecer. Por isso, nesta noite, nós cremos que esta noite é uma noite em que Deus fará coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, e que nós podemos sim, quando conhecimento chega ao nosso coração, nós compreendemos que em Cristo nós somos novas criaturas. E se nós somos novas criaturas, nós podemos, Deus está dizendo, o povo da fé, ele vai fazer as obras que Jesus fazia. E nós vamos nos sentir, nós vamos entender que nós somos aptos, nós somos capazes a continuar o ministério de Jesus.
E qual era o ministério de Jesus? Nós vemos em diversas passagens Jesus ministrando a palavra, Jesus pregando o evangelho, Jesus ensinando, curando e libertando. Esse era o ministério. E Ele deseja que nós continuemos aquilo, e Ele nos deixou aptos e capazes a continuar a obra que Ele fazia. E Ele é bem claro na Bíblia, na palavra dEle, Ele fala isso para nós. Nós precisamos apenas confiar, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Foi o que o pastor ministrou no início do culto. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. E aí nós vemos Jesus cumprindo o ministério dele, sempre rodeado por multidões. Sempre ao redor de Jesus havia multidões. Pessoas estavam ao redor dele porque sabiam que aonde ele estava, algo sobrenatural iria acontecer. Cura, libertação. E nós sabemos que Jesus, o Espírito Santo, está neste lugar. Por isso nós não vamos voltar para casa da mesma forma que nós chegamos. Mas nós vamos voltar, sim, transformados, renovados, convictos daquilo que Jesus já proporcionou para nós. Amém, queridos? E várias passagens da Bíblia mostram isso. Nós vemos na multiplicação dos pães, nós vemos na cura do paralítico de Cafarnaum, nós vemos no endemoniado gadareno, nós vemos diversas passagens, Jesus curando, libertando, mostrando que realmente onde ele estava, algo sobrenatural acontecia. E hoje nós vamos focar, né, em Marcos 5, 22. Amém, queridos? Do 22 ao 34. Para quem não encontrou na Bíblia, pode ler aqui nos monitores, tá, gente? Todos acharam? Marcos 5, do 22 ao 34. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Você pode repetir comigo o finalzinho? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém, queridos? Uma palavra poderosa, né? Nós podemos entender que aqui, nessa passagem, lá no verso 21, que nós nem lemos, mas ele está dizendo assim, que ele passou de uma banda para outra, ele chegou de um lado para o outro. E aí a gente se pergunta, chegou de onde, né? E a gente precisa entender que a Bíblia, ela é uma continuidade, ela é uma sequência. E para a gente entender o versículo que nós estamos, precisamos ler o anterior, o posterior, para a gente entender o contexto, correto? E aí a gente entende que Jesus chegou. Ele chegou de uma cura. Ele tinha vindo da cidade dos Gadarenos.
E antes de chegar na cidade dos Gadarenos, ele tinha passado por grande tempestade. E nessa tempestade, os discípulos, eles se perguntavam, eles choravam, eles gritavam, eles murmuravam, eles estavam com medo, mas Jesus estava calmo, dormindo. E os discípulos falavam assim: Jesus, você não está vendo? Nós vamos perecer, não vamos conseguir chegar do outro lado. E quantas vezes na nossa vida a gente olha para o céu e fala: Jesus, você não está vendo? Eu vou perecer, né? E mesmo assim, Jesus olhou para eles e falou assim: homens de pouca fé, né? Nós vamos chegar do outro lado. E ele acalmou a tempestade e eles chegaram até a cidade dos Gadarenos, unicamente para salvar uma pessoa. Olha o valor que tem uma vida para Deus. Uma vida que era excluída da sociedade, para Deus, ele enfrentou tempestade e ele falou: eu vou até lá e eu vou libertá-lo. E ele libertou. E no momento estava passando uma manada de porcos e ele expulsou os demônios, porque nele havia um exército de demônios, um ninho de demônios. E os demônios obedeceram à voz do Senhor. E aquele homem foi liberto. E aquele homem queria seguir Jesus e seus discípulos, e Jesus falou: não, você vai voltar, para que todos vejam quem você era e quem você é. E as pessoas ficaram maravilhadas. E talvez Deus faz uma reflexão conosco esta noite e pergunta para nós: quem era você antes de Jesus? Quem nós éramos? E quem você se tornou? E aí sim, Jesus chegou, pronto para uma próxima cura. E Jairo estava lá no meio da multidão, todos desesperados, alvoroçados, esperando Jesus, porque sabia que onde ele estava, algo acontecia, algo sobrenatural acontecia. E Jairo disse para Jesus: você tem que ir na minha casa, venha Jesus, porque a minha filha de 12 anos está perecendo. Mas no meio do caminho, Deus tem propósitos. Não é por acaso que as coisas acontecem, não é por acaso que você veio neste culto de oração. Mas existe um propósito de Deus para cada um de nós. Existe um propósito do Senhor, e quando Deus tem propósito nas nossas vidas, esse propósito há de se cumprir. Às vezes nós desaceleramos o processo, né? Às vezes nós mudamos o curso. Mas Deus, ele continua tendo propósitos nas nossas vidas. E ele quer que se cumpra cada uma da vontade dele, daquilo que ele tem para nós. E aí surgiu essa mulher no meio do caminho. E quem era essa mulher? Qual era a situação dela? A Bíblia diz que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela sofria de um mal. Há quanto tempo? 12 anos. Era uma hemorragia crônica. Um fluxo de sangue constante, né? O que deixava ela muito debilitada. Imagine você com um fluxo de sangue constante, né? A pessoa fica muito debilitada fisicamente. Imagine alguém sofrendo há 1 ano de uma doença crônica. A pessoa, ela fica debilitada, ela fica mal-humorada, ela passa por momentos que ela já nem crê mais. Não é assim? Imagine 12 anos. E essa mulher, pelo que a Bíblia diz, ela continuava crendo. E por que você fala, Elaine, que ela continuava crendo? Porque pelas escrituras aqui, a gente vê que ela tinha esperança. Porque fala assim que ela padeceu na mão de médicos. A palavra está no plural. Ou seja, alguém falava assim: olha, vai naquele médico tal, que ele é muito bom. E ela ia. Ah, vai no médico X, não, porque ele vai te curar. E ela ia. E ela foi em diversos médicos. E nenhum adiantou. A Bíblia diz que ela padeceu nas mãos de médicos. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Ou seja, ela tentou de todas as formas. Ou seja, ela tinha esperança, mesmo após 12 anos, ela tinha esperança de se curar. Ela acreditava. E aí a gente passa a compreender que
Às vezes, queridos, nem os melhores médicos, nem diplomas, nem doutorado, pós-doutorado, mestrado, conhecimento algum, dinheiro nenhum pode salvar a vida de alguém. Porque ali somente o médico dos médicos poderia fazer alguma coisa. E a gente precisa entender que a provisão, queridos, não vem de homens, não vem da força do nosso trabalho, não vem do nosso muito pensar, do nosso muito falar, não vem do nosso dinheiro, mas a nossa provisão vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor das nossas vidas. Ele é a nossa provisão para tudo aquilo que nós precisamos. Imagine aquela mulher, 12 anos, excluída do convívio social. Porque de acordo com a lei da época, ela era considerada impura. Ela não poderia estar no meio do convívio daquele povo. Ela tinha que ficar excluída. Imagine a tristeza, a solidão dessa mulher. Tamanha tristeza. Mas ela suportou. E como que ela foi curada? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Queridos, a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. E quanto mais eu ouço, mais fé é gerada em meu coração. E aí, quando fé foi gerada no coração dela, ela pensou: se ao menos eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. E quando ela pensou, é um processo, né, mecânico. Você crê, você pensa e logo você fala. Nós cremos que provavelmente, mesmo debilitada, ela se levantou, começou a se arrumar porque ela ouviu que Jesus estava chegando. E provavelmente, assim que ela pensou, ela começou a falar, ela começou a declarar: eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E talvez ela foi pelo caminho, declarando, falando, até chegar próximo de Jesus. O que nós entendemos com isso? Que fé requer uma ação. Fé não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, parados, esperando Deus fazer algo. Não. Fé requer uma ação nossa, uma atitude nossa. Ela se levantou da posição dela de coitadinha, de excluída da sociedade. Ela se levantou da posição dela de pecadora, porque era assim que ela era taxada. E ela se levantou em fé. A fé tem uma voz. A fé fala. Diga assim: fé fala. Por isso nós precisamos falar, queridos. E assim ela recebeu a cura dela. Porque fé fala. E lá em 2 Coríntios 4:13 diz: cri, por isso falei. Nós igualmente cremos, por este motivo nós falamos. Precisamos falar, abrir as nossas bocas, confessar a palavra. Como essa mulher creu, falou e tocou. Será que nós, em meio à multidão, nós estamos somente apertando Jesus, comprimindo Ele? Ou nós estamos tocando? Sabe por quê, queridos? É possível você estar na igreja durante anos e não ter tocado em Jesus. Somente estar em volta. Há igrejas, muitas igrejas em volta de Jesus. Há muitas pessoas em volta de Jesus. Mas quantos de fato estão tocando em Jesus? E Deus nos traz essa reflexão hoje. Aquela mulher, talvez os 12 anos que ela ficou sofrendo com aquela enfermidade, talvez foi uma preparação
para um momento do encontro dela com Deus. Porque quando ela encontrou, quando ela teve a oportunidade, após 12 anos de sofrimento, ela tocou nas vestes de Jesus. Ela teve um real encontro com Jesus. E ao ter um encontro real com Deus, nós podemos sim desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Diante de toda essa situação, nós vemos Jesus. Como que Jesus agiu diante de tudo isso? Durante esse toque, diante desse toque, como que ele agiu? Ele parou, não é? A Bíblia diz assim que ele parou. Porque ele queria saber, de fato, quem havia tocado nele. Ele sentiu algo diferente, porque dele saiu poder. Saiu virtude. E os discípulos acharam a pergunta de Jesus muito estranha. Falou assim, olha, quem me tocou? Como assim, Jesus? Quem te tocou? O Senhor está no meio de uma multidão. Está todo mundo te apertando, indo para lá e para cá. Está todo mundo te tocando. Ele falou, não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. E eu vou ficar aqui até descobrir quem foi. E ela se sentiu acuada. Ela não queria ser exposta publicamente, porque de acordo com a lei mosaica, ela não poderia estar ali, em público. Ela não poderia estar naquele local, muito menos tocar em Jesus, porque em tudo aquilo que ela tocasse, impuro também se tornaria. Ela não queria ser descoberta. Ela achou que ela iria ter a cura e ela iria em paz, embora sem que ninguém percebesse. Mas não foi assim. Jesus queria saber. Alguém me tocou diferente. Ela vendo que não teria como se esconder, como que o verso 33 diz assim, que temendo e tremendo, ela decidiu se prostrar e contar tudo a ele o que estava acontecendo. Ou seja, ela se expôs à palavra. E por que será que a Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo? Porque ela não sabia qual seria a atitude de Jesus. Será que Jesus ia ser como os outros, apontar e falar, nossa, você não pode me tocar, eu vou me tornar impuro, saia daqui, atirar pedras nela, apontar? Mas não. O que Jesus fez? Ele amou. Em amor, ele disse, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Queridos, ele precisou fazer algo? Não. Toda a ação foi dela. Ela quem fez, ela que creu, ela que falou, ela que declarou, ela que foi atrás, ela que tocou. Deus está dizendo que nós também podemos fazer a mesma coisa. Amém, queridos? E ao invés de repreendê-la, ele agiu em amor. Enquanto o mundo, às vezes, nos aponta e fala, olha, lá vai o fracassado, olha, lá vai a mulher do fluxo de sangue. Jesus nos dá um nome, ele nos dá uma identidade. Ele nos dá a identidade de filhos, amados, queridos. E nós, como pais, sabemos, né, o quão grande é o amor de um pai para com o filho. Imagine Deus. Então, tudo que é bom, vem de Deus. Tudo que não é bom, não vem de Deus. E nós podemos sim nos posicionar, repreender, declarar, mandar embora todo o mal, assim como Jesus fazia. Amém, queridos? E para finalizar com essa passagem, nós entendemos que essa mulher, ela foi restaurada em sua saúde física, social e religiosa. Não foi só física. Ela foi restaurada por completo. Jesus, quando faz a obra, ele faz por completo. Ele não faz pela metade. Ele não faz só um pouquinho, não. Ele restitui por completo. Ele cura por completo. Porque ele é Deus.
Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que Ele é esperança para tudo que humanamente não tem mais condições, não tem mais jeito, não há mais solução. Nós podemos nos levantar em fé e dizer sim, há solução, tem jeito sim. Existe o médico dos médicos, existe o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Pai. E nós precisamos nos levantar, nos posicionar e termos a ousadia que essa mulher teve de ir contra toda a lei da época, né? Porque ela se levantou em fé. Ela não quis nem saber o que as pessoas iriam dizer ou não. Ela estava crendo, declarando, na mente dela ela ia confessando, eu vou ser curada, se ao menos eu tocar, é a última esperança para mim. Talvez aquela era a última esperança. E ela recebeu. Isso nos ensina também, querido, que não funciona. Com Deus não funciona essa ideia de aquilo que é impuro, aí toca e impuro também fica, né? Não funciona com Ele. Se nós pensarmos no nosso dia a dia, fisicamente, isso acontece. Se nós pegarmos um copo de água potável e deixar ele impuro, contaminado, né? E colocar dentro de um tanque que tenha muita água e essa água seja limpa, o que acontece? Por causa de um copinho contaminado, vai contaminar todo o tanque, não é assim? E com Deus, por que foi diferente? O que aconteceu com Jesus? Quando ela tocou em Jesus, ao invés dela contaminar ele, o que aconteceu? Ela foi curada. Com Jesus não funciona, queridos. Aonde Ele está, transformação acontece, restauração, restituição. Porque Ele é Deus, porque Ele faz, Ele transforma. E a Bíblia diz que Ele transforma os pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas, brancas como a neve. Amém, queridos? O Senhor está neste lugar e Ele quer operar maravilhas. Ele quer fazer o que Ele fez com a mulher do fluxo de sangue. E não é Ele quem vai fazer toda a obra, somos nós, declarando e confessando a palavra. Amém, queridos?